Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. No último dia 30 de junho, uma das mais atuantes voluntárias do Grupo Espírita Caiba Schutel e da editora Folha Espírita completava 90 anos de vida, a nossa querida Cecília Matos. Porém, menos de um mês depois, no dia 28 de julho, ela veio a desencarnar, guardando a lucidez e a fé inabalável em Deus até os últimos minutos de vida. Deixou para todos aqueles que a conheceram o exemplo de alguém que buscou colocar em prática o Evangelho de Jesus. Nós vamos falar um pouco sobre a trajetória dela no programa de hoje, para que nós possamos nos inspirar a dar, como ela própria fez, o nosso melhor em todas as oportunidades da encarnação. Mas antes, nós vamos ouvir juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardasse encosto dinheiroso e valimento político a fim de realizar a sua obra, ou se recuasse diante do sacrifício, de certo, não conheceríamos a luz do Evangelho que nos descerra caminho à emancipação espiritual. Se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe ençaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. E isso porque, se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens, sofrendo dilacerações e exemplificando o bem, por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir, em proveito próprio, indiscutivelmente estaremos sem perceber, sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro. Como não se sentir acolhido, amado, compreendido ao lado de almas doces e generosas, que nos acolhem de forma verdadeira e desinteressada? Realmente existem pessoas que nos fazem sentir assim, nos fazem nos sentir bem. Estar ao lado da nossa querida Cecília Matos era exatamente assim. A gente se sentia melhor. O amor e a alegria que ela externava eram contagiantes. O sorriso aberto, as palavras de estímulo,
nos faziam perder a coragem de qualquer lamentação, porque afinal de contas, como se lamentar de alguma coisa ao lado daquela mulher tão cheia de fé, mesmo nos momentos mais desafiadores da vida? Olhando para ela, nós tínhamos a certeza de que tudo iria ficar bem, de que as coisas iriam se resolver com perseverança, com fé, com amor. Não só porque ela sempre trazia frases de esperança e otimismo para todos, mas porque, durante todos os seus 90 anos de existência terrena, ela foi capaz de dar o exemplo de uma vida de dedicação ao Evangelho de Jesus sem esmorecer. Foi mãe, tendo ficado viúva com apenas 46 anos e os 2 filhos ainda jovens, e seguiu toda a vida com a sua profissão de costureira. Com o tempo a família foi crescendo e ela agora recentemente já tinha 6 netos e 4 bisnetos, que certamente muito amor receberam dela, além dos inúmeros exemplos de fé no Evangelho de Jesus. Ela nunca se deixou perder pela vaidade ou pela ganância e se manteve toda a vida na humildade e nos valores do bem. Destacou-se como voluntária em todas as frentes do Grupo Espírita Caibar Schutel, deixando como traço mais marcante nas nossas memórias a alegria e a dedicação com que encarava todos os trabalhos que eram solicitados para ela. Não havia preguiça, não havia distância, ela era comprometida com o trabalho no bem. Amiga da doutora Marlene Nobre desde a década de 1960, quando ela sequer tinha conhecido o Dr. Freitas Nobre, foi uma companheira de ideal exemplar. Dedicada e totalmente entregue à causa espírita, ela atuou na diretoria do grupo desde 1974 e permaneceu até recentemente, em 2020, já se aproximando dos 90 anos de vida, quando pediu, então, licença para deixar a vice-presidência. No Lar do Alvorecer em Diadema, aquelas mesmas mãos que eram capazes de criar vestidos sofisticados para as clientes, também ensinaram centenas de mulheres pobres o ofício da costura para que elas pudessem garantir o sustento dos seus lares. No jornal Folha Espírita, que, como sabemos, vem sendo publicado mensalmente há 48 anos, Cecília Matos colaborou desde a sua fundação ao lado de Marlene e de Freitas Nobre. Nas tarefas doutrinárias do Grupo Espírita Caibar Schutel, a sua atuação nas salas de desenvolvimento mediúnico, como orientadora, marcou de forma inequívoca a vida de muitos médiuns que tiveram a oportunidade de serem socorridos por ela. Ela buscava sempre o amor na sua palavra. Um traço marcante no acolhimento que ela dava aos espíritos comunicantes era a sua entrega. Nas suas doutrinações era possível perceber que o sentido da palavra irmão, quando nos referimos a alguém, era totalmente sincero da parte dela, porque todos eram vistos por ela como seus verdadeiros irmãos. Na realidade, até mesmo como filhos do coração. Cecília acolhia os espíritos comunicantes, desesperados, sofredores, muitas vezes revoltados, como se estivesse dando o seu colo de mãe, que oferece o amor para curar todas as chagas daquele espírito e não mede esforços para ajudar. No último dia, 28 de julho de 2022, Cecília Matos concluía a sua encarnação. Ao retornar para a pátria espiritual, levava consigo uma bagagem carregada de realizações no bem. Aqueles que conviveram com ela guardam na memória os exemplos de uma mulher que expressava amor, alegria, determinação e um sincero comprometimento com Jesus em tudo o que fazia. Passou por problemas dos mais diversos, desafios, momentos difíceis, sempre guardando a fé em Deus. E até agora há pouco, enquanto ainda estava entre nós, do alto dos seus 90 anos, ainda guardava a lucidez e a consciência de uma verdadeira trabalhadora no bem. De assumir as rédeas na solução dos problemas que batiam à sua porta, sem se cansar, sem se esmorecer, sem perder a fé em Deus. Impressionante. Uma inspiração para todos nós.
que os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Creio que todos nós sonhamos com um mundo em que todas as criaturas se respeitem, no qual os direitos sejam respeitados naturalmente, sem a necessidade de confrontos judiciais para solucionar questões que poderiam ser resolvidas tranquilamente nas relações humanas. Entretanto, nós olhamos à nossa volta e vemos exatamente o contrário, atitudes de desrespeito aos mais simples direitos da pessoa, independentemente da idade. Crianças sem a mínima preocupação com a outra pessoa, jovens absurdamente envolvidos apenas com os interesses próprios imediatistas, alheios ao que se passa fora do seu mundo, entendendo por seu mundo a sua galera e a tudo que se refere a ela. Ficaríamos aqui discorrendo sobre tantos outros comportamentos que estão longe do mundo que almejamos e que nos parece cada vez mais longe de concretizar. Mas, virando os holofotes para nós mesmos, eu pergunto: o que temos nós feito para construir este mundo justo e fraterno com o qual a maioria sonha? O que temos ensinado às nossas crianças e jovens para que elas, que são, na verdade, os principais protagonistas do futuro, o que nós temos feito para eles que eles tenham instrumentos, ferramentas para construir esse mundo almejado? E não me refiro apenas aos nossos filhos, netos, sobrinhos. Eu estou falando destes, sim, mas também de todas as crianças do planeta. Mas vocês podem estar pensando: como assim de todo o planeta, se não consigo lidar nem com aqueles que tenho por perto? Nós erramos, temos errado muito com as pessoas, com as nossas crianças, com os nossos jovens. Lamentavelmente, as manchetes de jornais e na mídia em geral têm nos trazido tantos flagelos, tanta violência envolvendo estes que deveriam ser os nossos tutelados de hoje. É chegada a hora de pararmos para refletir e de ficar se lamentando, parar de se lamentar, o erro cometido na hora de educar ou simplesmente de ficarmos indignados como se nós não tivéssemos nada com isso. Não adianta a gente lamentar. Se nós erramos ontem, podemos acertar hoje. Está na hora de darmos valor ao exemplo que passamos com as nossas atitudes, até as mais simples. Outro dia eu li uma mensagem bem singela que contava mais ou menos assim. Um amigo recém-chegado da Europa contou uma experiência assim curiosa. Eu acho que alguns de vocês já conhecem essa história. Disse que caminhava pelas ruas de determinada cidade europeia em companhia do seu anfitrião quando resolveu atravessar a rua a alguns metros da faixa de segurança. O anfitrião segurou-o pelo braço, impedindo o gesto, e observou: não faça isto. E diante do olhar assim aparvalhado do homem, ele falou: crianças podem estar nos observando e fatalmente irão imitar a nossa atitude, atravessando
a rua fora da faixa de segurança. Não sejamos nós o exemplo de indisciplina. E eu vou acrescentar mais um fato que me aconteceu outro dia. Eu entrei no metrô e tinha ali duas mães, umas de cada lado, sentadas com seus filhotes no banco do idoso, no banco reservado não só para idoso, com pessoas com deficiência, enfim. E as crianças estavam ali sentadas, e a mãe no outro banco, e as mães nem se abalaram, né? E eu tenho direito a esse assento preferencial, vamos dizer. E elas estavam ali e viram que tinha eu e mais outras pessoas, né, que se encaixavam naquele perfil e não fizeram seus filhos se levantarem, nem os colocaram no colo para dar lugar. Ora, tanto a mensagem do rapaz na Europa quanto essa vivência minha há pouco tempo, né, parece muito elementar. Mas pensemos bem, quantos de nós já não atravessamos fora da faixa de segurança, né? E esta mãe deixou de ter oportunidade de ensinar a cidadania e o respeito para os seus filhos. É tão verdade essa questão da faixa, né, que hoje, né, a prefeitura precisou, né, investir muito dinheiro do contribuinte para fazer campanhas, né, massivas, assim, conclamando os munícipes ao óbvio que é usar a faixa. Imagine. As crianças e jovens se espelham nos nossos exemplos e isso é fato. Portanto, temos primeiramente que nos educar no sentido de começar a agir nas situações mais simples, dando o nosso exemplo. O exercício valerá a pena, pois educamos e nós deixamos, né, e nós nos deixaremos ser o bom exemplo. Hábitos como avançar o farol de trânsito, parar em fila dupla, fazer ultrapassagens perigosas, exceder o limite de velocidade, né? Não respeitar o lugar na fila dos preferenciais, entre tantas outras infrações, devem ser banidas do nosso comportamento, né? A mesma coisa, tratar o marido ou a esposa com cordialidade, não discutir com os filhos na frente dos filhos, né? Exercer algum tipo de filantropia, ceder lugar aos mais velhos, seja em que local for, tratar as pessoas em geral com cordialidade, não gritar dentro de casa, ser imparcial quando o filho está passando por um problema, ajudando-o, mas sem passar a mão na cabeça dele. Enfim, não precisamos ser um modelo de superioridade para demonstrar a força do exemplo aos mais jovens e basta agir como, né? E para isso basta que nós hajamos, né, como aprendizes do Evangelho. Um grande abraço. Vamos ouvir agora o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. Como sempre, é muito bom estarmos novamente juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre os flagelos destruidores, conforme consta no O Livro dos Espíritos, capítulo 6, questões 737 a 741, onde os espíritos da codificação, através de Allan Kardec, deixaram-nos as seguintes instruções a respeito dos flagelos destruidores. A questão 737 deixa claro que o objetivo dos flagelos destruidores que atingem a humanidade é para fazê-la progredir mais depressa, pois a destruição é necessária
para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição. É preciso ver o objetivo para apreciar os resultados destes flagelos, pois a maioria de nós julgamos somente do ponto de vista pessoal e os chamamos de flagelos por causa do prejuízo que ocasionam. Mas esses aborrecimentos são, na maior parte das vezes, necessários para fazer chegar mais rapidamente a uma ordem de coisas melhores e realizar em alguns anos o que exigiria séculos. A questão 738 diz que a providência emprega todos os dias outros meios que não os flagelos destruidores para o aperfeiçoamento da humanidade, uma vez que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Entretanto, é o homem que não tira proveito disso. Então, é preciso castigá-lo em seu orgulho e fazer-lhe sentir sua fraqueza. A questão 738 a menciona que nesses flagelos morre tanto o homem de bem como o perverso, aparentando para nós uma injustiça divina. Lembramos que durante a vida o homem sujeita tudo ao seu corpo, mas após a morte pensa de outro modo, e como já disseram os espíritos, a vida do corpo é pouca coisa. Um século de vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Portanto, os sofrimentos que sentis por alguns meses ou alguns dias não são nada, são um ensinamento para vós e servirão no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo compõem o mundo real. Esses são filhos de Deus e objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são apenas trajes sobre os quais aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que destroem os homens, é como se um exército tivesse, durante a guerra, seus trajes estragados ou perdidos. O general tem mais cuidado com seus soldados do que com as roupas que usam. A questão 738b deixa muito claro que esses homens de bem não são menos vítimas, pois se considerasseis a vida como ela é, e quanto é insignificante em relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Essas vítimas encontrarão numa outra existência uma grande compensação para seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem se lamentar. Quer a morte chegue por um flagelo ou por uma causa, não se pode escapar quando a hora é chegada. A única diferença é que, nos flagelos, parte um número maior ao mesmo tempo. Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento, descortinando toda a humanidade, de modo a abrangê-la inteiramente, esses flagelos são terríveis. Não pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. No item 739, diz que os flagelos destruidores, apesar dos males que ocasionam, têm utilidade do ponto de vista físico, pois eles mudam muitas vezes as condições de uma região. Mas o bem que resulta disso somente é percebido pelas gerações futuras. No item 740, diz que os flagelos são também para o homem provas que proporcionam a ele a ocasião de exercitar sua inteligência, mostrar sua paciência e sua resignação
à vontade da providência e até mesmo multiplicam neles os sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não é dominado pelo egoísmo. No item 741 diz que o homem pode evitar em parte os flagelos que o atormentam, embora não como se pensa geralmente. Muitos dos flagelos são a consequência de sua imprevidência. À medida que o homem adquire conhecimentos e experiências, pode preveni-los se souber procurar suas causas. Porém, entre os males que afligem a humanidade, há aqueles de caráter geral, que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo sente mais ou menos a repercussão. Sobre esses males, o homem pode apenas se resignar à vontade de Deus. E ainda esses males são muitas vezes agravados pela sua negligência. Entre os flagelos destruidores naturais e independentes do homem, é preciso colocar na primeira linha a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais à produção da terra. Mas o homem encontrou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, na rotatividade das culturas, nas irrigações e no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar ou de, pelo menos, atenuar os desastres. Algumas regiões, antigamente assoladas por terríveis flagelos, hoje estão preservadas. Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material quando souber aproveitar todos os recursos de sua inteligência e quando, aos cuidados de sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento da verdadeira caridade por seus semelhantes? Amigas e amigos, boas reflexões. Agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estamos encerrando por aqui e para receber as notificações dos nossos programas, das nossas aulas, do Evangelho no Lar, que acontece diariamente aqui no nosso canal, se inscreva aqui e acione o sininho. Muito obrigada e até a próxima.